dia, pessoal! Vamos começando o nosso bom e velho programa Conexão TV Naipi Rede Massa, onde vocês se ligam em tudo que acontece de novo na região. São informações sobre eventos, esporte, lazer, música e muito mais. E veja o que vem por aí. Conexão. O 4º Salão Internacional do Livro contou com a presença de Domingos Meirelles e que deu uma entrevista exclusiva para o nosso programa. O profissional tem que se qualificar. Ele tem que ser, antes de tudo, um bom leitor, né? Uma matéria exclusiva para quem gosta de artes marciais. Vamos ver qual é a gata do clique da semana. Olá, Thiago. Meu nome é Carolina Pessutti, eu sou o clique da semana. E no perfil de hoje, o meu xará Thiago, que relembra as músicas do Rei do Rock. Olá, pessoal do Conexão, eu sou Thiago Marque e daqui a pouco a gente vai conversar e curtir um pop rock de qualidade. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. O programa Conexão está apenas começando. Domingos Meirelles, um ícone da televisão brasileira que esteve presente no 4º Salão Internacional do Livro, um jornalista brilhante e que ao longo de sua carreira conquistou cerca de 30 prêmios. E claro, não poderíamos deixar sua visita em branco e fomos até ele fazer uma matéria exclusiva que vocês conferem na íntegra. O que rola na cidade está em conexão com você. Você já viu o programa Conexão falar de veterinária, de biologia e hoje a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado. Vamos falar de jornalismo. E para contar um pouquinho sobre essa profissão, a gente está aqui com um grande nome do jornalismo brasileiro, Domingos Meirelles, que vai contar um pouquinho da sua história, que são mais de 40 anos na profissão. 46. 46 anos, mas você também puxa um pouquinho para o lado do jornalismo literário. O que é esse jornalismo literário, para quem não sabe? O jornalismo literário é uma forma de você revisitar a velha reportagem, né? Com um texto mais elaborado, um texto mais sofisticado, né? Permitindo que o leitor ele participe da história de uma forma, vamos dizer assim, como se ele assistisse um filme. É uma forma de é um exercício de sedução. Certo. E você também tem muitos anos aí trabalhando na televisão, inclusive já fez matérias aqui em Foz do Iguaçu, né? Como que é esse lado desse jornalismo e a diferença da transição que passou a profissão durante esses anos? Bom, essa profissão ela muda muito, né? Não só na televisão, como também na mídia impressa, né? Os jornais, por exemplo, o processo de produção dos jornais era bem diferente dos dias de hoje, como também a TV, né? As equipes, quando eu comecei, eram 5 pessoas, né? E hoje 2 pessoas já são capazes de fazer uma entrevista, já tem uma matéria, etc. e tal. Agora, eu acho que no caso da mídia impressa, né? O profissional tem que se qualificar. Ele tem que ser, antes de tudo, um bom leitor, né? Quem pretende exercer essa profissão, escrevendo livros ou não escrevendo livros, ou sendo apenas um jornalista, ele tem que ser um bom leitor. Um leitor voraz, como diz o Fernando Moraes, que é um escritor, amigo meu. Ele diz, olha, eu não conheço ninguém que seja um bom escritor sem que antes ele tenha sido um leitor voraz. Quem lê, né, leva uma vantagem muito grande em relação às pessoas que não leem. Certo. E também é legal assim para falar pro pessoal em casa, nos ver aqui nesse lugar super agradável e acha que o jornalismo é isso, mas não. É uma profissão assim que passa por bastante dificuldade. Uma delas, inclusive, foi a não obrigatoriedade do diploma. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, eu sou a favor do diploma, né? Eu acho que o diploma qualifica o profissional, né? Por exemplo, eu gostaria de ser médico, mas se eu colocar um jaleco e abrir um consultório ali na esquina, eu até entendo um pouco de medicina, tantas foram as matérias que eu fiz sobre o assunto, eu vou terminar na delegacia mais próxima como charlatão, né? Já vou responder um processo criminal. Agora, aquilo que eu digo, se você também se qualifica como leitor,
você é capaz de extrapolar alguns limites da própria profissão, de escrever livros, né? Por exemplo, esse livro aqui é um livro sobre a Revolução, chamada Revolução de 30, que na verdade foi um golpe de Estado. Eu levei 10 anos para escrever esse livro. O meu primeiro livro foi um livro sobre a coluna Prestes, que passa inclusive aqui pelo Paraná. Eu levei 20 anos, né? Então, aí você perdeu muito tempo, ficou 30 anos em cima atrás de um computador. Fiquei. Mas isso também faz parte da minha profissão, né? Eu acho que essa profissão exige do profissional um sentimento, eu diria mais do que um sentimento, um compromisso assim meio de natureza jesuítica, catequética, sabe? De compartilhar o conhecimento com o outro. Talvez a grande tragédia desse país, que é um país com muito pouca informação sobre o passado recente. E quando você tem pouca informação sobre o que aconteceu há 10, 50, 100 anos atrás, você corre o risco, ou está condenado, a repetir esses erros, né? Você vai repeti-los. E mais, quando você tem uma população que tem pouca informação, né? Que não tem o hábito da leitura, ela torna-se refém das elites, das classes dominantes. Então ela passa a ser vítima de toda sorte de estelionatos. Tem gente assim, está vendo? Olha o que se elegeu. Mas é claro que quem elegeu foi você. Os anarquistas, que era um movimento que teve uma atuação muito importante no início do século XX, eles diziam que o conhecimento tem que circular verticalmente pela sociedade. E eram todos operários, em sua maioria. Então eles diziam que o operário, apesar de trabalhar na construção civil, no campo, o trabalhador rural, ele tem que ser um homem culto. Olha que coisa interessante. E nas fábricas, né, eles usavam o horário de almoço para ensinar os seus companheiros a ler, né? E aqueles que sabiam ler, liam em francês. Trabalhadores. Você vê como esse país mudou. Então você tinha trabalhadores em diferentes atividades, né? Motoristas, trabalhadores da construção civil, estivadores do porto, né? Cais do porto, que eram pessoas letradas. Em boa parte, por exemplo, um candidato à presidência da República em 1930, que era o Minervino de Oliveira, ele era um negro. Ele falava francês, né? E era extremamente culto. Quando a gente ama a profissão que a gente faz, claro, não é só o jornalismo que tem dificuldades, todas as profissões passam, né, por seus desafios, mas é uma profissão também muito gratificante. Ela é uma profissão gratificante, mas ela que exige, como eu te falei, uma extraordinária capacidade de doação, né? Você tem que pensar, para você exercer bem essa profissão, você tem que pensar no outro, se colocar no lugar do outro. E para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui com o Domingos, então, os seus conselhos para o pessoal que está começando essa profissão, que está pensando em seguir jornalismo, quais seriam, assim, as regras básicas? Bom, eu acho o seguinte, para quem pretende exercer essa profissão, ela deve, antes de tudo, se preocupar com a leitura. Por quê? A leitura ela vai te alargar os horizontes, né? Você vai entender um pouco melhor também a vida, né? Mas eu quero fazer esporte. Pouco importa se você vai fazer esporte no rádio, se você vai fazer na televisão. A leitura, aquilo que eu disse, ela é uma ferramenta fundamental no exercício da profissão. Ela vai te dar um melhor vocabulário se você for trabalhar em rádio ou em televisão, né? Então ouviu, né? Terminou o programa, desliga a TV, nada de ir pro computador. Pega um livro, começa a ler e vai aí se descobrindo no mundo das palavras. Conversando com a nossa equipe, eles me contaram que Domingos Meirelles não tem nada de estrelismo. É uma pessoa muito simples e humilde, como vocês puderam ver. E não percam, depois do intervalo, muita ação com boxe chinês e um jovem que toca Elvis Presley. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Eu sou o Thiago Marque e daqui a pouco a gente vai conversar e curtir um pop rock de qualidade. Why can't you see what you do?